Com 13 mil reais por mês, você passa a fazer parte de 1% mais rico do Brasil. E é muito doido pensar que 13 mil reais nem é tanto dinheiro assim, né? Mas se você ganha mais do que 13 mil reais, você já tá entre 1% mais rico do Brasil. Isso é muito louco, pensar que 99% das pessoas ganha menos do que 13 mil reais. Só que quando a gente olha pro mercado digital, pro mundo que a gente vive, que sinceramente, pelo amor de Deus, a gente tá numa baita de uma bolha danada. Essa aula que você tá é uma bolha danada, assim, as pessoas nem sonham que existe esse negócio. Você fala na rua que você trabalha com marketing digital, a pessoa fala assim, é aquele negócio que tem a ver com anúncio? Caraca, tem a ver com anúncio, mas não faz nem 1% do que realmente é o mundo de empreender online, o mundo de criar negócios digitais. As pessoas não têm noção. Normalmente as pessoas associam com tigrinho, normalmente as pessoas associam com aposta, normalmente as pessoas associam com cassino, as pessoas associam com Bitcoin, com arrasta pra cima. Aí você fala assim, Hotmart, a pessoa assim, Hotmart é curso de vender curso. A visão das pessoas, do brasileiro médio, do afegão médio convencional é isso. E as pessoas não têm noção. Então, você tá numa puta bolha do caramba, onde ninguém tem noção do que a gente faz aqui. E isso é bom em dois aspectos. Afinal, se todo mundo soubesse, seria um mercado saturado. Seria a mesma coisa de você fazer uma faculdade de odontologia e tentar concorrer com os outros 33 mil dentistas que existem na sua cidade. Mas agora, como ninguém conhece, a gente tem o benefício de ter certas facilidades e até mesmo certas regalias. Um dos motivos bons de você viver através da internet é que você consegue, mesmo sem precisar ser produtor, mesmo sem precisar ser afiliado, mesmo sem precisar ser coprodutor, ser produtor de conteúdo, sem precisar aparecer, você consegue salários altíssimos sendo um profissional. Essa semana mesmo eu fui contratar um copywriter pra fazer uma campanha aqui pra gente e ele me cobrou pra fazer uma campanha 30 mil reais. 30 mil reais pra fazer uma campanha. Então a gente vive numa puta bolha onde que com qualquer profissão merreca dentro da internet, você já faz mais de 10 mil reais por mês, mais de 13 já faz parte de 1% mais rico. Só que eu venho aqui como eu disse, não como mensageiro do apocalipse, mas como uma pessoa que vem te dizer que você não pode mirar nos 13 mil reais por mês, porque a internet te proporciona muito mais do que isso. Eu tenho alunos fazendo mais de 100 mil reais por mês. Isso aqui não é curso de vender curso, eu não tô brincando com você, não tô jogando na sua cara esse tipo de coisa. Eu tô falando que se tem pessoas que já fizeram, você apenas precisa aprender a modelar essas pessoas, ou você precisa pegar um WhatsApp e conversar com essas pessoas. Pra mim, sinceramente, de verdade, estar entre 1% mais rico não te torna necessariamente rico, pelo menos no Brasil, né? Eu não tô falando aqui pra você de Ferrari, eu não tô falando aqui pra você de, talvez seja o seu desejo, né, mas você vai precisar um pouquinho mais do que 20, 30 mil reais por mês pra manter uma vida dessa. Mas a minha visão enriquecer, essa é a minha filosofia pessoal, não é andar de Ferrari, não é andar de Porsche, não é você morar numa super mansão dentro de um condomínio fechado no maior condomínio do Brasil, sei lá, um Tamboré 2 da vida. Não é você esbanjar e andar de Rolex pra lá e pra cá, não é você esbanjar. Tudo bem, se você gosta disso, tá tudo certo. Mas pra mim, sinceramente, pro Matheus, talvez você compartilhe desses mesmos valores. Você ser rico é você poder acordar de manhã cedo e você tá cansado, às vezes tá saturado de um dia anterior, você fala, cara, eu não vou trabalhar hoje. Hoje eu vou ir no lago, vou passear, fazer um piquenique com a minha noiva, com a minha esposa, com meus filhos. Eu não tenho filhos, né, mas a hora que eu tiver, com toda certeza eu vou fazer isso. Pra mim isso é liberdade, pra mim isso é ser rico. Poder desfrutar dessas coisas da vida. Porque se a gente se apega muito ao material, a gente acaba deixando a melhor parte da vida, que é poder ter a paz e a liberdade, de lado. Quando a gente fala de trabalhar e viver pela internet, existem algumas formas de a gente fazer isso, tá? Existem alguns caminhos que eu vou poder te indicar e vou poder te compartilhar aqui nesse momento. Tem, por exemplo, o caminho da produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Eu já vou te dar o spoiler, qual que é a minha visão e qual que é os melhores caminhos pra você seguir, mas eu vou listar todos aqui que você possivelmente já foi impactado. Se você rolou o seu Instagram hoje, você tem um mínimo de memória, mais do que um peixinho dourado provavelmente, você já viu um anúncio de dropshipping hoje, você já viu um anúncio de conteúdo hoje, você já viu um anúncio de marketing digital hoje, você já viu, tem dezenas de anúncios que você viu e são caminhos viáveis. O problema na internet é que a maior parte dos caminhos funciona, só que nem todos eles são fáceis e nem todos eles vão continuar funcionando. Acho que essa é a grande questão de quem busca viver da internet. Então, pra mim, produção de conteúdo é um ponto que você pode estar iniciando. O problema da produção de conteúdo é que nem todo mundo tem disposição e perfil pra criar conteúdo. Nem todo mundo tem carisma. Não sei se você sabe, mas se você voltar no início do meu canal, você vai ver que eu era muito mais ruim do que eu sou hoje. Assim, eu não me considero uma pessoa boa na produção de conteúdo, porque o meu perfil é introvertido. Assim, eu não gosto muito de falar com as pessoas e conversar com a câmera. Eu tive que desbloquear isso porque eu fui meio que obrigado ao longo do caminho a estar aqui compartilhando. Lá com o canal Lobo da Robótica, quem sabe um pouco da minha história, sabe como que foi minha jornada. Mas se existisse a opção de eu não aparecer em determinado momento, eu preferia não ter aparecido. Mas pra onde eu queria chegar, pra onde eu queria ir, palestrar, estar nos maiores eventos, ser uma pessoa reconhecida como autoridade, eu precisava fazer isso. Então existe o caminho da produção de conteúdo. Um bom exemplo pra gente aí é o Onei Araújo. Eu conheci ele numa palestra que eu fui dar esses dias atrás. Gente boa pra caramba. E ele é um cara que vive da produção de conteúdo. Mas o problema da produção de conteúdo é que ela te desgasta muito. E você precisa aparecer. E você precisa criar conteúdo. Você precisa ter perfil. Ou se você não tem perfil, você tem que treinar muito pra ser bom. A produção de conteúdo, ela desgasta muitas pessoas. Então, você pode perceber que a maior parte das pessoas que vive de produção de conteúdo, elas vão, ao longo do tempo, se desgastando
gastando até chegar um momento em que elas param. Existe uma outra opção para você também, de trabalhar como afiliado. E afiliado foi uma das ondas, né, do digital, que ela cresceu mais ou menos ali pelo ano de 2018 até o ano de 22. A gente teve também a onda do ano 2018 aqui. Foi a onda dos afiliados. E aí, é um bom nicho para começar? É, concordo, não é uma coisa ruim, assim, não é o pior deles para você começar. O problema é que os afiliados têm alguns problemas, e principalmente alguns problemas graves que estão surgindo agora, né, que ainda não foram resolvidos, infelizmente. O problema dos cookies, quem está por dentro sabe do que eu tô falando, que você tá perdendo, a galera do afiliado perde muita marcação de venda. Tem o problema dos cookies de primários e cookies terciários, né, o cookie de primeiro clique, cookie de terceiro clique também. Isso é um grande problema, então primeiro clique e terceiro clique, que faz com que os afiliados percam muitas comissões, então o cara fica lá investindo. Eu já perdi as contas de ver pessoas aqui nos comentários do YouTube falando assim, é por isso, principalmente nos vídeos que eu falo sobre afiliação, né? É por isso que eu invisto dinheiro e eu não consigo ter retorno. Porque enquanto você tá investindo dinheiro, quem tá ganhando normalmente é o produtor. A menos que você esteja num produto que o cara é super certinho. Mas 99% do mercado brasileiro de afiliação, de afiliados, são pessoas que são iludidas e são forçadas a anunciar, enquanto o cara que é o produtor, os gestores, eles estão só ganhando as comissões dos afiliados que estão vendendo. Então quem investe os afiliados, os caras só ficam com a comissão. Então quem se ferra é sempre o afiliado, e não se preocupe que eu já passei por isso, sei exatamente como é. Existe uma outra opção também de você criar um e-commerce. É bom e-commerce? É bom. Eu já tive e-commerce, uma loja de varejo de camisetas. Essas camisetas que eu uso aqui são da nossa loja. E é um momento bom também, só que exige um pouco mais de investimento inicial. Então quando você fala de e-commerce, pelo menos pra gente começar a nossa loja de camisetas aqui, eu tive que comprar no mínimo 30 mil reais de camisetas, fazer um pedido. Você fala, pô, Matheus, mas tem o dropshipping. Dropshipping morreu. Assim, a dropshipping, ele tá numa cadência, numa queda tão grande de faturamento e players no náufrago por aí, que se você conhecesse os grupos que eu faço parte, os masterminds que eu participo, você pensaria que as pessoas estão desesperadas por quem faz dropshipping. Hoje, quem vive de dropshipping é o cara que vende dropshipping para as outras pessoas, ou aquele micro lojinha que fatura 5, 10, 15 mil reais por mês e ainda tem que pagar os custos ali, tira limpo no máximo 3, 4 mil reais por mês. De bastidor para você, eu posso abrir que a galera que faz drop, eles estão migrando pro mercado internacional de nutracêuticos, tá? Então, se alguém chegar para você e falar assim, vai de dropshipping que é a tendência, foge, porque esse cara, ele tá ganhando dinheiro te vendendo. Ele não tá ganhando dinheiro fazendo drop. A galera do drop tá migrando, tá naufragando, tá pulando do barco pro mercado de nutracêuticos internacional, Latam, Estados Unidos e tal, porque é a única forma que eles encontraram de continuar rodando. Não dá mais resultado. Então cuida com isso, se aparecer alguém te falando aí que você vai ganhar dinheiro com dropshipping, provavelmente quem tá ganhando dinheiro é ele, e não você que tá pagando. Então e-commerce é uma boa você ter produto próprio, ou se você for rodar, rode pelo menos com algo que não esteja relacionado com dropshipping, ok? Porque senão você tá ferrado, você tá num caminho sem volta. Então se colocar aqui como drop é uma opção também, já foi uma opção, mas é a opção que de todas, a que mais você vai se fuder se você seguir. Mas existe um outro caminho, que foi o que eu segui, que é aprender profissões do digital. Como assim, Matheus? Aprender profissões do digital. Pensa que na internet já existem pessoas que produziram conteúdo, já existem pessoas que tiveram afiliados, já existem e-commerces que rodam e já vendem muito por aí. Todas essas lojas, todas essas empresas, todos esses influenciadores, empreendedores e produtores de conteúdo, essas pessoas precisam de associados, essas pessoas precisam de parceiros, essas pessoas precisam de sócios, de coprodutores, de consultorias, porque uma pessoa quando começa a montar uma empresa digital, naturalmente ela vai precisar contratar pessoas ou fechar parcerias com outras pessoas, porque o crescimento ele é tão rápido no digital quando você acerta a mão, que você precisa de outras pessoas para te ajudar. Então, foi assim que eu comecei, tá? Eu comecei como um prestador de serviço, um profissional do digital. Eu tinha uma loja, um e-commerce de componentes eletrônicos, de robótica. Eu vendia. A gente começou a ter prejuízo com esse e-commerce e depois de um tempo as vendas começaram a cair por causa do custo do CPM, os anúncios subindo, concorrência cada vez maior, aí começou a entrar outras questões de mais gente entrando no mercado, depois veio pandemia, enfim. A gente começou a vender cada vez menos e eu comecei a buscar, em 2017, 18 isso, pessoas, soluções, né? Formas de eu poder solucionar esse problema da queda no meu faturamento. Eu trouxe isso pra cá e comecei a aplicar no meu próprio negócio. As vendas voltaram a subir e pessoas que estavam próximas de mim falaram, caraca, como é que as nossas vendas estão caindo e as vendas do Matheus estão subindo? Matheus, dá uma consultoria pra gente. Eu comecei a prestar consultoria de funil pra galera. Quando eu vi, eu tava montando funil pros outros. Quando eu vi, eu comecei a ganhar comissão sobre as vendas que eu tava fazendo pras outras pessoas. Quando eu vi, eu tava fechando coproduções. Quando eu vi, eu tava com uma agência de coprodução com mais de 20 nichos diferentes, com mais de 20 experts diferentes de áreas diferentes dentro dessa agência. E foi aí que a minha vida começou a virar. Até o momento, eu tinha feito renda pela internet, tinha vendido pela internet, tinha e-commerce pela internet, mas eu não tinha virado, a minha vida não tinha dado aquela guinada que você fala, caraca, agora eu acho que eu tô um pouco mais tranquilo. E foi no momento em que eu comecei a ser um profissional que a minha vida mudou. E aí eu comecei a fechar coprodução, até que eu acertei uma coprodução pra caramba, que foi uma coprodução no nicho da estética. A gente vendia 5 milhões de reais por ano com cursos, infoprodutos de profissionalizantes pra mulheres, né? Principalmente pra mulheres, como Botox, como toxina botulínica, mesmo Botox, né? Como PEN, como bioestimuladores, enfim,
aconteciam vários procedimentos estéticos, era uma área que estava em ascensão, eu entrei como coprodução, recebia 25% das vendas do cara, é aí que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade pela internet. Já fui coprodutor de um cara que vendia day trade, e eu só fui descobrir day trade no dia que o cara lançou o produto. Eu não sei se eu posso contar essa história aqui, mas eu posso te dizer que eu tive que devolver aproximadamente 400 mil reais pra esse maluco, porque a gente tinha feito um contrato lá e tal, e a hora que eu vi que era um nicho de day trade, eu falei, cara, eu não vou vender isso aí, não bate com os meus valores, e eu acabei devolvendo o dinheiro pro maluco lá, por conta do contrato que a gente tinha feito. Então eu vi entrar quase meia milha na minha conta, eu tive que devolver, preferi devolver, na verdade, né, porque eu não gosto de dinheiro sujo, né, eu acho que o dinheiro do day trade, principalmente opções binárias, que era o que ele vendia, que pra mim é aposta, não era um dinheiro que eu queria ficar, eu acabei devolvendo. Graças a aprender a criar funil, eu pude ser um profissional valorizado no mercado digital e trabalhei em mais de 20 áreas diferentes, muitas vezes áreas opostas, como assim, ganhar dinheiro em vez de investir dinheiro. Aí o cara do outro lado, perder peso, ganhar peso, bolo de pote, nicho fitness, assim, várias áreas, até mesmo dança do ventre, que foi, caraca, o que eu tô fazendo dança do ventre? Que coisa bizarra. Já trabalhei porque eu me tornei um profissional e eu ganhava de todas essas áreas. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu pude diversificar as minhas fontes de renda, porque se um nicho parasse de funcionar, eu tinha outro nicho que estava funcionando muito bem. Então, 2, 3 projetos trabalhando ao mesmo tempo é o que eu indico. Não pegue 10, 15 igual eu fiz, não, porque senão você vai morrer trabalhando. E uma hora que um tá caindo as vendas, outro tá aumentando, a hora que o outro tá aumentando, outro tá caindo, e você tem aquela renda constante chegando pra você, porque você, como um profissional, você pode estar em vários projetos ao mesmo tempo, principalmente pela internet. É lógico, se você entregar o que você se compromete a entregar pra essas pessoas. E aí, um dos pontos, né, aqui que a gente pode falar dentro das profissões, é que existem várias profissões que você pode escolher. Então, Matheus, se você fosse começar hoje, qual desses pontos você escolheria? Eu, sinceramente, traçaria, né, eu faria o mesmo caminho que eu já fiz lá atrás, porque é o que funciona, é o que já funcionou e é o que vai funcionar por muitos anos ainda. Pá, Matheus, mas eu como um profissional, eu vou conseguir fazer R$1 milhão por mês? Bom, talvez você consiga. Eu conheço profissionais que fazem R$1 milhão por mês, baseado em coprodução, porcentagem de vendas. Mas aí já não acho que é o melhor caminho pra você. Mas se você tá fazendo 10, 15, 20 mil reais ou menos do que isso mensal, com toda certeza o caminho mais fácil pra você alcançar o resultado que você espera é sendo um profissional. Porque até uns 150 mil mês, o melhor dos caminhos pra você fazer é ser um profissional do mercado digital. Porque você pode prestar o serviço pra outras pessoas, você pode receber por isso e você pode receber parte das vendas de outras pessoas. Isso que é o mais importante de tudo. Tá, Matheus, mas quais são as melhores profissões, então? Você tá falando pra mim que existem lojas, você tá falando pra mim que existem e-commerce, você tá falando pra mim que existem influenciadores, empreendedores, produtores de conteúdo, empresários no digital que precisam desses profissionais. Que tipo de profissionais são esses? E aí eu posso listar pra você algumas das profissões. Por exemplo, copy. É o que eu falei pra você, eu tava contratando um copy essa semana por R$30 mil. Outra profissão pode ser um social media, pode ser um gestor de tráfego. Mas eu já vou te dizer que, sinceramente, nenhuma dessas profissões é o que mais vai te dar potencial de crescimento hoje em dia. Porque, naturalmente, essas posições, né, essas profissões, elas já se consolidaram no mercado digital. Se você é copy, se você é social media, você já sabe que, na maior parte das vezes, o preço para você fazer uma copy, ele é o mesmo. Porque já existem outros, sei lá quantos copywriters no mercado que cobram aquilo. Se você cobra muito mais caro, você tem que ser muito melhor, você tem que ter um know-how gigante, você tem que ter uma autoridade gigante, ter trabalhado com vários outros players para você conseguir subir o seu valor. Agora, quando a gente fala de social media, a mesma coisa. Pô, pra você ser social media, pra você cobrar R$10 mil um projeto hoje como social media, é trampo. Você tem que ter know-how, você tem que mostrar que você faz, e assim a pessoa fica reclamando ainda. Porque já existe uma consolidação dessas profissões. Então, se eu puder te dar um conselho a partir de agora, e a gente pode entrar mais a fundo nisso, escolha profissões do digital que ainda não estão saturadas, entre aspas, de profissionais. Ou seja, que são profissões novas, que estejam no início do crescimento e que você possa se beneficiar desse crescimento, por ser uma profissão escassa. Se a gente pudesse traçar um gráfico, né, de gestores de tráfego, por exemplo, a gente teve lá no início o começo dos gestores de tráfego, e aí o gestor de tráfego, graças ao Sobral, explodiram e teve um crescimento gigante de gestores de tráfego. Agora a gente entra numa consolidação desse mercado, ou seja, a gente tá chegando ali na quantidade de profissionais, já existem alguns profissionais consolidados, umas pessoas que já estão trabalhando com os maiores do mercado, as pessoas já sabem quanto eles cobram, e existem os outros milhares de profissionais que estão espalhados por aí, que são profissionais meia boca, que fecham um projetinho de vez em quando, fecha ali um negócio local, uma coisinha assim, uma coisinha ali, ganha os seus 5, 6, 7 mil reais por mês. Não é ruim, né? Não é ruim, mas dificilmente a pessoa passa disso, porque já houve uma consolidação do mercado. Agora, quando a gente fala de algumas profissões que estão surgindo agora no mercado digital, a gente percebe que elas estão nesse início, elas estão começando agora, e você sabe que, por predição, elas vão ter um crescimento muito grande nos próximos meses e nos próximos anos. E eu posso listar aqui pra você algumas dessas profissões, inclusive por estar inserido dentro desses mercados. Pra mim, o cara que ele é um engenheiro, isso aqui é uma profissão do digital nova, tá? Engenheiro de prompt é um cara que vai se dar muito bem nos próximos meses e nos próximos anos. Pra mim, o cara que ele é um gestor de e-mail, ele é um cara que vai se dar muito bem nos próximos anos. Pra mim, o gestor de automação, eu inclusive contratei
contratei um aluno meu, que é gestor de automação, para trabalhar aqui com a gente, agora no início do mês, no início do mês passado. Agora eu estou com um gestor de automação aqui pra gente. Inclusive, eu formo profissionais dentro da automações magnéticas da minha formação para serem gestores de automação e o gestor de funil. As profissões mais buscadas, ou seja, os profissionais mais buscados dentro do balcão dos funis, ou seja, de outras pessoas que estão buscando, são os gestores de funil e os gestores de automação. A gente tem procura por gestor de e-mail, engenheiro de prompt eu não vi começar a aparecer ainda, então eu tô fazendo uma predição aqui. Eu, Matheus, acredito que vai ser uma profissão, talvez eu esteja errado, vai ser uma profissão boa, talvez eu erre nesse ponto, mas o que eu posso te dizer hoje, que são profissões que estão começando, tem poucos profissionais, os profissionais que executam pode cobrar muito, você tem as regalias de trabalhar pela internet, que é ter liberdade de tempo, poder trabalhar da sua casa ou de onde você quiser, poder trabalhar com o seu computador, poder cobrar salários exorbitantes comparados com o mundo real. A gente tá falando aqui de salários que partem de 13 mil reais. A gente tá falando aqui que é basicamente 6 vezes o que uma pessoa ganha trabalhando num supermercado dia sim, de semana inteira pra trabalhar sábado e às vezes domingo também. E você pode fazer isso da sua casa prestando um serviço. E muitas vezes essas propostas chegam até você através de lugares, por exemplo, como o Balcão dos Funis ou como grupos de networking. Então, eu olhando os 70 milhões de reais que passaram pelo Balcão dos Funis nesse último ano, do ano de 2024 agora, só no Balcão dos Funis, 70 milhões de reais, eu posso te dizer que as profissões mais buscadas pelo mercado digital, ou seja, as que as pessoas mais procuram, é o gestor de automação e o gestor de funil. Porque convenhamos, gente, pelo amor de Deus, hoje em dia a internet tá virando 100% automação. A internet tá virando 100% funil. Eu crio conteúdo sobre funil desde 2018. Desde 2018, se você voltar no meu canal, provavelmente eu devo ter privado os vídeos ali de tão ruim que ficou, mas se você voltar, você vai ver que eu tenho anos já produzindo conteúdo sobre funil. E desde o início que eu comecei a produzir, eu falo pras pessoas, vai chegar um momento em que todo mundo vai falar funil. Vai chegar um momento em que vai ser funil de e-mail, vai chegar um momento em que vai ser funil de tráfego, vai chegar um momento em que vai ser funil de página, vai ser funil de não sei o quê. Tudo vai virar funil, porque no fim das contas tudo é funil. Você chamar a pessoa pra sair é um funil. Você comprar um produto no AliExpress é um funil. E a gente tá vivendo esse momento agora. A gente tá vendo uma ascensão do funil muito grande. As pessoas, os profissionais vão começar a pipocar agora. E se você não consolidar agora como sendo um profissional desses, você vai perder mais uma onda do digital. Mais uma vez você fica pra trás, vai ficar chorando. Pô, mas eu queria tanto ter começado. Quando era pra você ter começado, você não começou. Então, o mercado digital, ele se move por ondas, né? Não sei, eu concordo com esse termo. Eu tava discutindo hoje de manhã com o meu head de vendas aqui, meu head comercial. Você acredita de verdade que o mercado digital se move por ondas? Sim, acredito, cara. A gente teve a onda dos afiliados, passou. A gente teve a onda dos PLRs, passou. A gente teve a onda do dropshipping, passou. E agora a gente tá vivendo a onda do funil. A gente tá no comecinho da onda do funil, onde as pessoas estão começando a conhecer e saber mais sobre isso. Tem pessoas levantando e falando, opa, funil, o que é isso? Quem que eu posso contratar? O que esse cara faz? O que ele vai mudar na minha empresa? Qual que vai ser, o que ele vai fazer aqui dentro? Onde eu contrato um gestor de funil bom? E sem contar ponto pro nosso lado aqui, a maior escola de funil é nossa. Então a gente tá formando alunos aí, já tem 4 anos, 3 anos que o Método LTV existe, há 5 anos que eu produzo conteúdo, 2018, 19, 20, mais de 5 anos na verdade, né? Mas a gente tem formando uma galera já faz um tempinho, a gente já tem 1.400 alunos ativos hoje dentro do Método LTV, que são profissionais gestores de funil, profissionais que são os funileiros, né? Que recebem essas plaquinhas aqui